Ok, boa noite a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo de denúncia contra a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Esse vídeo eu estou fazendo por causa de uma situação que aconteceu essa semana, uma tragédia com o nosso amigo Alfredo Paulo. Primeiro, quem não me conhece, eu me chamo Ricardo, sou um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, fui obreiro no Brasil por vários anos e também fui obreiro aqui nos Estados Unidos. Fui obreiro em igreja de português e igreja em inglês aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho muito conhecimento da causa, mediante vários anos que eu tenho dentro da instituição e os trabalhos que eu já fiz lá dentro. Mas eu queria falar sobre o Alfredo Paulo, ex-bispo Alfredo Paulo, que essa semana sofreu uma tragédia na sua família. O Alfredo é um ex-bispo da Igreja Universal que é incansável nas denúncias contra esta instituição. O ex-bispo Alfredo, ele sempre está denunciando a instituição Igreja Universal. Faz anos que eu sempre ouvia falar do Alfredo, mas eu nunca tive curiosidade de saber quem que era o Alfredo, do que ele falava. Sempre algum amigo, algum obreiro me mandava um vídeo, eu mandava para a lixeira, eu nunca tive interesse em saber sobre os vídeos do Alfredo, das denúncias que o Alfredo fazia contra a instituição Igreja Universal. Até que em fevereiro, no início da pandemia, eu já tinha me desligado da instituição Igreja Universal e eu assisti um vídeo do Alfredo, achei interessante. Eu vi que ele se baseou tudo o relato dele com os textos bíblicos. Então eu comecei a pensar, espera aí, ele não está falando mentira. Ele está falando de coisa que eu conheço, eu sei que está errado. Eu sei que esse sistema está errado e ele está falando em cima da Bíblia, da palavra de Deus. E sempre quando você está na instituição, dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você recebe a orientação para não ver os vídeos do Alfredo, de maneira nenhuma. O Alfredo é endemoniado, o Alfredo é isso, o Alfredo é aquilo. Mas eu conheci o ser humano Alfredo, eu conheci ele mais a fundo, fui pesquisar, fui saber quem que é os amigos do Alfredo, o que o Alfredo denunciava, os ensinamentos, como que ele ensinava, os textos que ele lia na Bíblia, toda a confrontação dele em relação à Igreja Universal do Reino de Deus tinha base bíblica. Mas tudo bem, vamos em frente. O Alfredo sofreu uma tragédia essa semana. O Alfredo tem um filho adotivo, filho esse que ele adotou quando ele era pastor ainda da instituição Igreja Universal. Como muitas pessoas sabem, os antigos da Igreja Universal, os bispos mais antigos, eles eram obrigados a adotar crianças. E qual deles vir falar que é mentira, é um safado, um mentiroso, é um cara de pau. O Edir Macedo, depois que adotou Moisés, ele deu ordem a todos os bispos adotarem crianças. Todos os bispos. E fazia chantagem com esses bispos, com esses pastores. Se você não adotar, você vai perder essa igreja. Se você não adotar, eu vou tirar você da obra. E era essa a ordem. E como sempre na instituição as pessoas tinham medo com a hierarquia, a ordem do superior tem que ser cumprida, não, a ordem do superior é a ordem de Deus, eles adotaram essas crianças. Bem, o filho do Alfredo cresceu, o filho do Alfredo chegou a ser pastor da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, e eu não sei por qual motivo ele saiu da instituição. Saiu também da instituição, assim como o Alfredo teve os motivos dele, os problemas dele, o pecado dele, que ele confessou diante de pastores, de bispos, de esposas, pediu perdão para sua esposa e para o seu filho, e foi perdoado pela esposa e pelo filho. A vida andou, a vida seguiu. Só que o Alfredo sempre foi o calcanhar de Aquiles da Igreja Universal. O Alfredo tem
feito muitas denúncias diárias contra a instituição Igreja Universal, contra essa forma de ensino religioso, contra a teologia da prosperidade, contra a fogueira santa, contra o simbolismo judaico dentro da instituição, contra o roubo, contra o mau uso do dinheiro. Sempre denunciou a forma com que esses líderes da instituição tratam o povo. Ele sempre foi transparente nisso. E a igreja sempre teve o Alfredo como inimigo. Aliás, todos que saem da instituição se tornam inimigos. Para as pessoas da instituição, são endemoniados, são perturbados, são loucos, são pessoas que estão longe de Deus. Hoje mesmo eu recebi um monte de mensagem de apoio, mas eu também recebi pessoas mandando mensagem que eu era endemoniado, que eu perdi a cabeça, que eu perdi o juízo, que o juízo de Deus ia vir sobre a minha vida, assim como veio com a vida para cima da vida do Alfredo, iria vir contra a minha vida. Então, tudo bem, deixa essas pessoas para lá. Mas o fato é que a Igreja Universal usou dessa tragédia que aconteceu com o Alfredo. O filho do Alfredo golpeou a mãe e veio assassinar a mãe. Isso é uma tragédia, isso é uma dor que não tem tamanho. Eu não queria isso para o meu pior inimigo, eu não queria isso para ninguém da instituição, eu não queria isso para ninguém. E a Igreja Universal não respeitou o luto, não respeitou a tragédia, veio atacar o Alfredo, veio falar que tudo isso estava acontecendo, era a mão de Deus, era o peso da mão de Deus sobre a vida do Alfredo. Uma tragédia sendo explorada de forma mesquinha, de forma nojenta. Os líderes, os pastores da Igreja Universal estão tratando isso de uma forma nojenta, sem misericórdia, expondo o ocorrido num momento de dor, não respeitou nenhum luto. O ocorrido foi na segunda-feira, na terça-feira já estava um ocorrido lá em Portugal, na Europa, já estava em todos os grupos de WhatsApp de pastores, nas quarta-feira falando nas igrejas, quando foi na quinta-feira reunião de pastores. Edir Macedo, você não tem vergonha, não? Você não tem coração, Macedo. Você não tem coração. Você, mais uma vez, você está provando que você não tem coração, você não tem misericórdia. A Igreja Universal é envolvida, cheia de tragédia. Desde quando eu entrei na instituição, eu ouço falar das tragédias que vocês abafam, põem pano quente, não noticia no jornal, não noticia na Folha Universal. Mas vamos lá, vou falar algumas aqui meio rápido, só para as pessoas saberem. Vários pastores e bispos se envolveram em acidentes de trânsito com vítimas fatais. Pastores mataram pessoas atropeladas. Bispos mataram pessoas atropeladas. Funcionários da igreja já mataram pessoas atropeladas no trânsito. E vocês nunca noticiaram isso. Nunca usou a Record, nunca usou a Folha Universal para noticiar isso. Tá bom, vamos ter mais aqui. Funcionários e prestadores de serviços mortos em acidente de trabalho na Igreja Universal. Já teve funcionário que caiu de andaime, já caiu de cima do telhado, já caiu de cima do muro, que a viga transpassou as vísceras desse funcionário. Funcionário já morreu eletrocutado, já morreu afogado. E aí? Por que não foi noticiado na Record? Por que não foi noticiado nos grupos de WhatsApp da igreja? Fala aí. Quando o teto da igreja de Osasco caiu, não foi uma tragédia? Foi uma tragédia. Eu conheci sobreviventes daquela tragédia, pessoa traumatizada. Foi a mão de Deus, Macedo? Foi a mão de Deus? Dia D em Angola. Quem lembra do dia D? Eles noticiaram o lado bonito, que encheu o autódromo, que encheu o aterro do Flamengo, que encheu vários estádios de futebol, vários ginásios. Mas se noticiou o que aconteceu em Angola, que 17 pessoas morreram, entre essas 17 pessoas, algumas crianças que morreram pisoteadas por causa de excesso de pessoas no evento.
Foi a mão de quem, Edir Macedo? Foi a mão de quem? Teve essa sensibilidade de passar na Record, nas rádios, no jornal, na internet, no grupo do WhatsApp? Tem um outro aqui, cabeludo. Pastor morre a caminho da África do Sul, num capotamento. O carro era usado para evasão de divisas de Angola. Um carro com uns pastores dentro faziam a rota, tirava milhares de dólares dentro de um carro, saía de Angola e levava para a África do Sul, para a sede do país, para a sede do continente. Esse carro capotou e veio morrer um pastor. E esse pastor foi acusado de que estava roubando o dinheiro da igreja. O dinheiro estava saindo de forma ilegal de um país, estava entrando de forma ilegal em outro país. No meio do caminho teve um acidente, uma tragédia, e um pastor veio morrer. Só que tinha outros pastores lá. Pastores que estão até hoje. Tem pastor que está até hoje dentro da instituição, que estava num acidente. Como que vocês falam que o cara tinha roubado? Como que você fala para as autoridades que era um roubo? Sendo que era uma rota comum. Essa rota, até onde eu sei, até dinheiro por dentro dos pneus tinha. Era comum isso. Né? Tudo bem. O Gonçalves, o Bispo Gonçalves. O Bispo Gonçalves. Esse daqui merece passar óleo de peroba na cara dele. O Gonçalves, ele teve um filho, eu só não tenho certeza que esse filho era adotado ou não. Esse filho morreu asfixiado por ter inalado fumaça. Fumaça de videogame que foi queimado atrás do templo, do antigo templo do Brás. Antigo templo do Brás. Lembra a igreja antiga do Brás? Então, todos os jovens ali, filhos de bispo e pastor, foi queimado. Foram queimar os videogames lá, com ordem dos pastores e dos bispos. E o menino exalou muito aquela fumaça preta dos videogames, dos plásticos do videogame. Esse menino foi internado, foi hospitalizado e não resistiu e morreu. Só que eles falaram que a criança morreu de outra coisa. Eles não falaram que foi por causa disso. Mas foi uma tragédia, Gonçalves. Eu imagino que você deve ter sentido muito. Foi uma tragédia. Foi a mão de Deus? Sim ou não? Filho do Romualdo morreu de overdose. O filho do Romualdo, outro filho adotivo de mais um bispo da Igreja Universal, ele estava com um problema de droga e a ordem da Igreja Universal, se um filho está fora de conduta, está com droga, está com problema, viciado em droga, esse filho tem que ser colocado para fora. Se esse filho não faz parte da instituição, tem que ser colocado para fora. O filho de bispo e pastor que não quer frequentar a igreja, a ordem é colocar ele para fora, lógico. Para alguns, né? Por Romualdo aconteceu isso, porque na verdade eles já estavam apertando o cerco contra o Romualdo. O bispo Romualdo. Já tinha histórias que o Renato não suportava o Romualdo, queria o Romualdo longe. Por Renato se tornar quem ele é hoje, o manda-chuva do sogro. Então, o filho do Romualdo implorou perdão do Macedo por telefone. Pediu perdão. Macedo não perdoou o menino dele. Não perdoou o rapaz. Esse rapaz saiu de casa, teve que sair de casa, foi jogado na rua. E nessa noite, esse menino morreu de overdose. Tragédia, hein? Que tragédia. Igreja e pastores assaltados. Vários pastores já morreram em assaltos. Vários pastores morreram em assalto, levando dinheiro da instituição. O pastor levando para o banco para fazer um depósito, chega os ladrões, os assaltantes, e comete o assalto e acaba pastores morrendo. Isso daí é tragédia, isso daí nunca é falado. Essas tragédias não são faladas. Não são faladas.
Pastores com morte simples. Eu perdi o ano passado um grande amigo, um pastor da instituição, um pastor antigo de igreja, foi fazer uma pequena cirurgia no tornozelo, teve um problema e morreu. Não teve nenhuma nota falando do pastor. Pastor com uma ficha exemplar, muitos bons serviços prestados à instituição. Teve nenhuma nota. Teve nenhuma nota. Pastores, obreiros e membros vítimas do Covid. Já morreu muito pastor, já morreu muito obreiro, já morreu muito membro, e não teve uma nota, não teve nenhum. Sabe qual foi a ordem no grupo do WhatsApp? A ordem nos grupos da igreja foi para que não compartilhasse a notícia quando um pastor morre de coronavírus. E os hipócritas usam de todo o sistema de mídia que eles têm para falar da morte do filho do Alfredo. Para quê? Não respeitar o luto? Não respeitar o luto, uma tragédia, um momento desse? Isso é vergonhoso. Chega a dar nojo. Eu tô fazendo esse vídeo com revolta, com nojo. Com nojo. Eu falei do Gonçalves. O Gonçalves merece óleo de peroba na cara, assim, ó. Aquele óleo de peroba na cara. Porque ele foi um dos que deu a mensagem. Deu mensagem falando isso, falando aquilo do Alfredo, dando risada. Você vê o sorriso dele. Você comemorou a morte da esposa do Alfredo Gonçalves. Tu é um cara de pau, tu é um cretino, tu é um covarde. Tu é um covarde. Eu peço a todos oração pelo Alfredo e oração pelo filho do Alfredo. É uma alma. É uma alma. Um momento de loucura, cometeu essa tragédia, e só Deus para manter o nosso amigo Alfredo Paulo firme, forte. A gente sabe que é só o Espírito Santo que pode fazer alguma coisa por ele. Nós daqui só orar pro nosso amigo Alfredo passar da melhor maneira possível por tudo isso que está acontecendo com ele, mas nós temos certeza que Deus já está dando vitória para o nosso amigo Alfredo. Ele vai ter força, Deus vai fortalecer ele, que logo ele vai estar fazendo o trabalho de denúncias dele, cuidando da vida dele, cuidando das coisas, assim que também ele já noticiou que assim que o filho dele quiser ajuda, o filho dele está de quarentena, ele não pôde falar com o filho dele, ele vai oferecer a ajuda dele, ajuda espiritual ao filho. Então, que está lá encarcerado por causa dessa tragédia que aconteceu. Então, um abraço a todos ficam com Deus, ficam em paz. Eu estou em paz. Uma pessoa hoje me perguntou, Ricardo, você está revoltado, isso, aquilo, você está aí, você está... Eu falei, não, eu estou em paz, estou tranquilo. Só que eu acho que agora está na hora de fazer as denúncias. E nós vamos em frente. As denúncias não vão parar. Sempre quando eu puder, eu vou estar fazendo um vídeo, vou gravar um vídeo com um assunto novo. Ficam com Deus vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pode compartilhar, gente.